Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Renascimento, um movimento econômico, artístico, cultural, político que vai ter início na Itália, lá no século XIV, mas vai se expandir por toda a Europa até o século XVII. Esse movimento ele vai ser inspirado pelas ideias clássicas, pelos valores greco-romanos e gerados por transformações econômicas que vinham acontecendo. Esse movimento renascentista, ele não apenas vai transformar a vida medieval, como ele vai dar início à Idade Moderna. Vamos lá? E foi no século XIV que intelectuais e artistas da Europa, em especial das ricas cidades italianas, vão buscar respostas e inspiração na cultura, no conhecimento clássico, aquele conhecimento produzido lá na Grécia e na Roma Antiga, para tentar buscar achar respostas para os problemas, para as questões do seu tempo. E qual era essa, basicamente, essa grande questão que eles estavam vivenciando naquele momento? Era uma sociedade que deixava para trás, cada vez mais, os valores medievais, religiosos, em favor de uma visão mais racional, mais exata, mais matemática do mundo e da natureza. Então, esses pensadores vão buscar lá na Grécia e na Roma Antiga aquela visão em que o homem e que a razão ela era central, uma forma de ver e entender essa nova sociedade que eles estavam vivendo. E nesse momento, os renascentistas eles vão recuperar uma ideia clássica grega antiga, na qual o homem seria a medida de todas as coisas. E a partir desse momento vai ter início um movimento, uma linha de pensamento que a gente chama de humanismo. Esses humanistas, eles eram compostos basicamente pela elite e pela burguesia que estava em ascensão. Eles buscavam as ideias e inspiração nos textos clássicos greco-romanos como uma forma de entender o ser humano e a sua vida na Terra. Então, aos poucos, esse movimento renascentista ele vai questionar as ideias e os valores religiosos, sempre colocando a razão e a ciência à frente de tudo. E vai ser no século XIV que vai ter a invenção da imprensa. Isso vai facilitar muito a reprodução dos textos humanistas e a sua difusão por toda a Europa, facilitando o acesso de outras pessoas, de outras regiões a essas ideias. Então, aos pouquinhos, a partir do século XIV, essas ideias elas começam a se espalhar por toda a Europa até o século XVII. Os humanistas eles valorizavam muito a educação, porque era uma forma de transmitir os conhecimentos. Por isso que a partir do século XIV, as universidades elas assumem uma grande importância para o Renascimento, porque vão ser centros onde os estudantes vão poder discutir, debater e criar novas ideias e teorias que vão se espalhando por toda a Europa. Então esse movimento ele vai ter início na Península Itálica, que foi extremamente enriquecida com as trocas comerciais. E aos poucos ela vai se espalhando por toda a Europa. Então a gente precisa entender que o Renascimento ele não aconteceu de uma hora para outra, como eu comecei a falar no vídeo, mas ele vai ser um movimento que ele começa na Itália, começa a se expandir por toda a Europa, sempre convivendo ainda com as ideias e com os valores medievais. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Nas próximas eu vou falar um pouquinho mais sobre as características do Renascimento, seus artistas e as transformações que elas vão trazer para a Idade Moderna. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aproveitando as aulas e até as próximas. Valeu, galerinha!